Fala comigo, através da vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome do Senhor de Jesus. Como diz a palavra do Senhor, nunca estaremos preparados, mas quando nós depositamos o nosso coração diante de Deus, Ele nos capacita, Ele nos prepara e Ele faz conforme a sua vontade. Amém, igreja? Gostaria que você nessa noite me ajudasse a pregar. Gostaria que você tivesse liberdade de exaltar o nome do Senhor. Pois se nós estamos aqui nessa noite é somente por um motivo, para declarar Ele como nosso Deus, como nosso Pai. Muitas vezes esquecemos de que éramos servos e nos tornamos filhos de Deus. Quando nós recebemos essa dádiva de nos tornarmos filhos, nós recebemos uma herança, e muitas vezes nós esquecemos que nós somos herdeiros desse Deus que está lá nos céus. Eu queria pedir aí para o Daniel colocar aqui o versículo da campanha. Nós vamos ler ele antes de eu dar continuidade na palavra que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu gostaria que você, nesse momento, nós estamos aqui dizendo, que Ele cresça. Nós só vamos fazer aquilo que Ele já fez por mim e por você. É se colocar no nosso lugar e Ele no lugar dele. Se Ele cresce, nós diminuímos. A palavra do Senhor diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Quando eu falei que eu quero que vocês me acompanhem, que vocês estejam junto comigo nessa pregação, vamos exaltar, vamos glorificar, vamos dizer a Ele tudo aquilo que nós precisamos dizer a esse Pai, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. E se nós estamos aqui nessa noite é porque o Pai chamou os filhos para estarem na casa dele. Amém, queridos? Quantos aqui nessa noite querem ser transformados? Quantos aqui nessa noite querem ser transformados? Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Quando nós caminhamos e nós começamos a entender tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para você, nós precisamos colocar algo no nosso coração. A palavra do Senhor diz em Provérbios 4:31, tem como você colocar para mim, garotinho? Deixa eu até procurar na minha Bíblia aqui, que eu marquei esse versículo. Provérbios 4, como diz aí, eu sei que está em Provérbios. Enquanto isso, você vai adorando a Deus. Espera aí que eu acho que é 20, alguma coisa, perdão, queridos, coloquei aqui. Está aqui. Provérbios 4. Quatro 23, perdão. Meu celular apagou bem na hora que estava indo aqui. 4:23. Provérbios 4:23. A palavra do Senhor está dizendo assim para nós nessa noite: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Diga para você mesmo: eu vou guardar o meu coração. Amém, queridos? Se você fizer isso nessa noite, eu vou sair desse lugar muito feliz,
Porque a palavra do Senhor está dizendo: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Por que devemos guardar o nosso coração, querido? Porque é dele que provém todas as nossas vontades, é dele que nós ansiamos, é dele que nós vivemos por algo, para algo, é dele que nós trazemos como se fosse uma fonte de vida, e é dele que muitas vezes eu e você colocamos o nosso anseio, o nosso desejo, tudo aquilo que nós vivemos dia após dia. Fernando, mas o meu coração ele tem estado quieto, o meu coração já foi modificado, o meu coração já tem andado diferente. Lembra que eu falei no início? Nós vamos transformar este coração. Nós vamos nessa noite entender a plenitude de Deus e nós sairemos desse lugar com o nosso coração transformado. Amém? Amém, queridos? Que a palavra do Senhor diz assim, por favor, Daniel, coloque aí em 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Coríntios capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo está dizendo assim à igreja de Coríntios: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não. Conhecer a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém, queridos? Quando nós entendemos essa passagem, este momento que o apóstolo Paulo está trazendo essa palavra, ela por si só já nos direciona aquilo que nós estamos aqui nessa campanha, que ele cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo vem trazendo ali à igreja de Coríntios a posição, a condição que aquela igreja precisa estar. Porque quando ele começa a falar sobre Deus, quando ele começa a anunciar o que está escrito, ele vem mostrando que nada de adianta a minha sabedoria, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu saber dançar, o seu saber cantar, o seu saber pregar, porque naquele momento ele está mostrando para as pessoas, para aquela igreja, que o único detentor de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade está no nome de Deus. Ele vem falando que mesmo na fraqueza de Deus, ele confunde a mim e a você, para nos mostrar que eu e você não somos nada sem Ele. Quando nós entendemos que o Pai está
assentado no seu sublime trono, e nós estamos aqui nessa terra vivendo dia após dia como filhos. Nós entendemos que a nossa direção, a nossa ajuda, o amor que nós precisamos está vindo do Pai que está nos céus. Amém, queridos? Quando nós entendemos que estamos aqui nessa jornada como filhos, e como nós entendemos que o nosso Pai está no céu, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Mas o que está fazendo eu e você perdemos essa noção do que está acontecendo nos dias de hoje? Provérbios 4:23 diz que sobre todas as coisas guarda o teu coração. Do coração procede tudo aquilo que nós desejamos. Mas o coração, ele anda lado a lado com a nossa mente. O coração, ele anda lado a lado com aquilo que eu e você pensamos, com aquilo que eu e você desejamos, com aquilo que eu e você estamos querendo viver, seja no futuro próximo, seja no hoje. A nossa mente, ela é bombardeada todo o tempo pelo nosso inimigo. Quando nós entendemos o que aconteceu no Éden, quando Eva, naquele momento que ela estava ali, andando no jardim, e o adversário chega até ela e lança algo para que ela viesse se apoderar daquela palavra. Essa palavra não somente entrou no coração dela, mas também veio na sua mente. Quando a mente de Eva começou a trabalhar aquilo que o inimigo estava fazendo, estava falando, ela começou a pensar, ela começou a imaginar. Em todo momento, eu e você estamos em uma batalha. E a Bíblia diz que não adianta nós somente pensarmos que é eu contra o meu irmão. Muitas vezes nós jogamos a culpa daquilo que está acontecendo. Foi por causa daquele irmão, foi por causa daquela irmã, ele disse isso, ela disse aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo. Mas a Bíblia nos ensina que é muito mais além. Essa luta, ela está em áreas maiores do que aquilo que eu e você imaginamos. A batalha está acontecendo e eu e você estamos aqui sendo bombardeados pelo nosso inimigo e pelos seus anjos, que foram destituídos, que foram lançados a essa terra. Quando eu e você entendemos que o nosso coração precisa ser transformado, quando nós olhamos para Jesus em todo o seu ministério, Ele nos ensina que um coração, ele precisa primeiramente ser um coração cheio de amor, um coração que precisa transbordar amor, um coração que precisa ser humilde, um coração que precisa estar pronto a entregar, um coração que precisa estar pronto a ouvir, um coração que precisa estar pronto a fazer algo pelo seu próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos um desafio neste ano de 2025, porque muitas vezes nós não estamos vivendo, nós não estamos vendo o agir de Deus, porque eu e você estamos com o nosso coração endurecido, estamos com a nossa mente cauterizada, estamos com a nossa mente triste e não deixamos o fluir de Deus sobre as nossas vidas, não deixamos acontecer nada no nosso ministério, não deixamos acontecer nada dentro da nossa casa, não deixamos nada acontecer no nosso trabalho, porque eu e você não estamos entendendo aquilo que Deus está nos direcionando.
Amém, irmãos? Precisamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E você, como herdeiro, tem muitas promessas. Você, como herdeiro, recebeu gratuitamente, porque o seu irmão mais velho, Jesus, não olhou para, vamos dizer assim, para as suas imperfeições, para a cor dos seus olhos, se você tinha cabelo, não tinha, se você estaria aqui ou não. Ele não hesitou em se colocar em uma condição, uma presa fácil, como uma ovelha que é levada ao matadouro. Ele não hesitou pela sua vida, ele não hesitou pela minha vida, porque ele estava acreditando que o ano de 2025 você teria um coração transformado, você teria uma mente transformada. Ele, nada do que ele fez foi em vão. Amém, irmãos? Amém. É um compromisso seu com Deus, não é com os pastores dessa igreja, não é com o pregador da noite, mas é um compromisso com a palavra de Deus, com o que a palavra vem de encontro à minha vida e à sua vida, para que sejamos transformados. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, até então um perseguidor, um homem mau, um homem que estava ali perseguindo igrejas, perseguindo pessoas, matando. Mas no momento que ele tem um verdadeiro encontro, o seu coração é transformado, a sua mente começa a ser renovada. Irmãos, preste atenção nisso. Uma mente transformada não é acender um interruptor de lâmpada que liga e desliga. Uma mente transformada é você deixar Deus entrar e Deus a começar a fazer a boa obra. Uma mente transformada é você se abdicar do seu eu todos os dias, em todos os momentos, que ele cresça e nós venhamos a diminuir, para que nós venhamos a entender essa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos deixar o nosso eu. O nosso eu muitas vezes ele quer falar mais alto. O nosso eu muitas vezes quer ajudar o Pai nas situações que muitas vezes nós nos colocamos. Deus está olhando dos céus e falando assim para mim e para você, meu irmão: ei, você se esqueceu de tudo que eu tenho para você? Você se esqueceu das dádivas? Você se esqueceu das promessas que eu fiz sobre você, sobre a sua casa? Queridos, precisamos parar e entender que não é somente sobre o Fernando, não é somente sobre você, é sobre as gerações que virão, sobre as gerações que estão vindo. Hoje eu tenho uma filha que vai fazer 1 ano, é sobre ela, é sobre o filho dela, é sobre as gerações que virão após mim. O que nós fazemos hoje não é somente para mim e para você, mas para aqueles que virão. Qual será o nosso testemunho? O que deixaremos para eles? Quando eles chegarem a ter um entendimento, eles vão olhar para os pais, para os avós e vão ver quem? Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma família com uma mente transformada, renovada, uma família que foi salva, uma família que foi transformada pelo poder de Deus. Quando vocês estavam cantando o hino dessa campanha, eu me recordo que em Porto Feliz, em 2020, quando nós chegamos em Porto Feliz, já tive 40 pessoas, 50 pessoas na igreja. De repente, no culto quadrangular de 2017, que foi quando eu fui embora dessa igreja, no primeiro domingo, só estava sentada a Tati, porque todos os irmãos tinham ido embora da igreja, porque eles não concordaram
com aquilo que o pastor estava direcionando sobre uma posição que era espiritual. O meu eu estava sendo colocado acima de Deus, então eu falei com aquelas pessoas: se vocês quiserem permanecer aqui, é Deus em primeiro lugar. Sendo assim, saíram 3, 4 famílias e eu fiquei sozinho naquele momento. Talvez o momento de maior crescimento na minha vida espiritual. Talvez o momento onde eu descia da parte superior para a igreja para orar de madrugada, para clamar ao Senhor, para entender o que estava acontecendo, o que eu tinha feito. Mas Deus falava para mim: não, é um momento de tratamento, tanto de você como as pessoas que estão saindo daqui deste lugar. Então continue clamando, continue fazendo aquilo que eu determinei sobre a sua vida. Eu saí de Porto Feliz em 2021, uma igreja que praticamente não tinha dizimista, uma igreja que era mantida por um dizimista que é da cidade de Capão Bonito. Nós reformamos banheiros, nós fizemos salinha para criança, nós reformamos a área do púlpito, uma área externa, lançamos uma escada, assim como também uma boa parte a ajuda da superintendência do nosso bispo Camilo na época. Mas existia uma palavra, existia uma promessa. E sabe o que aconteceu em 2021? O servo do Senhor, ele deixou essa promessa, porque aos olhos dele, um trabalho que remuneração era acima de muitos R$1.000, era bênção de Deus. Um coração que não estava preparado, uma mente que não estava transformada, uma mente que não tinha entendido que a promessa de Deus era para que ele estivesse ali naquele lugar. Praticamente quase sem ninguém, nós batizamos 17 pessoas numa igreja que praticamente não tinha 10, mas batizamos 17 pessoas. Isso tudo é para a glória do pastor? Não, tudo isso é glória ao nome dele, porque se aconteceu algo, foi ele que fez isso, não foi as pessoas que estavam ali. Mas quando nós não entendemos, quando a nossa mente ainda não está preparada para receber algo, nós confundimos, nós nos perdemos, porque a nossa mente muitas vezes ela nos leva a achar que aquilo é de Deus. Se nós não temos uma mente realmente firmada em Deus, se não temos um coração com propósito, muitas vezes nós nos perdemos porque achamos que estamos fazendo a coisa certa. Queridos, nenhum de nós que está na face dessa terra vai ser bom o suficiente para fazer tudo perfeito. Na nossa vida nós erramos, nós caímos, mas precisamos nos levantar. Precisamos olhar para o alto quando estamos caídos e olhar e ver a mão do Pai estendida, falando: filho meu, filha minha, se levante, pois eu estou contigo. É a promessa do Senhor que estaria conosco todos os dias. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então, queridos, não há o pequeno, não há o grande, somos todos um, da mesma estatura. Diante de Deus não existe o maior ou o menor, mas existem pessoas, existem famílias, existem ali crianças que dependem de um pai, de uma mãe, para que sejam instruídos no caminho do Senhor. Amém, queridos? Eu e você fomos chamados, mas eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade, porque muitas vezes nós esquecemos que temos uma responsabilidade. Primeiramente, uma responsabilidade com Deus. Segundo,
uma responsabilidade à igreja ao qual nós estamos servindo, uma responsabilidade com a nossa família, uma responsabilidade com a sociedade. Não somos perfeitos, mas quando nos amoldamos conforme Jesus começamos a entender que somos falhos, somos pequenos, mas diante dele, com o coração contrito e quebrantado, uma mente sarada, nós seremos renovados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É sobre isso que nós estamos falando para 2025. Um coração são, uma mente transformada, para que nós possamos viver, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já tem para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor olha lá de cima, Betinho, eu tenho uma bênção para a tua vida. Pastor Antônia, eu tenho uma bênção para a tua vida. Jefferson, eu tenho uma bênção para a tua vida. Pastor Paulo, eu tenho uma bênção para a tua vida. Bruna, eu tenho uma bênção para a tua vida. Cada um de nós tem uma bênção sobre as nossas vidas, mas cabe a mim e a você lutar por ela, sermos dignos de receber essa bênção, porque muitas vezes estamos há muito tempo na igreja e não estamos vendo nada acontecer. Muitas vezes parece que nós damos 5 passos para frente e 7, 8, 9 para trás. Precisamos ter um coração transformado, um coração que não fica se exaltando, um coração humilde, um coração pronto a estender a mão para o próximo, um coração que olha para o necessitado, um coração que não se ensoberbece, um coração humilde, um coração que está contrito diante do Senhor, para que a tua mente verdadeiramente seja, ou seja, a minha professora de português vai me corrigir, seja transformada. Sabe o que está acontecendo nos dias, querido? Muitas pessoas estão querendo a bênção do Pai, mas as pessoas estão buscando a bênção de Deus com as suas Bíblias fechadas. Queridos, sem palavra não alcançaremos os milagres, não alcançaremos as promessas, não veremos a glória de Deus, se não colocarmos os nossos olhos naquilo que é Deus, pois Deus está aqui, Deus está aqui na palavra dele, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que ele prometeu sobre a sua vida, querido. Eu tenho ouvido todos esses dias, cada pessoa sendo usada por Deus, e todas as pregações acabam se afunilando em uma só condição: uma mente transformada, um coração transformado. Queremos um 2025 diferente, queremos ser pessoas diferentes em 2025. Comece com o seu coração, com a sua mente. O apóstolo Paulo se tornou um homem igual a mim e a você. Você está ficando maluco, Fernando? Sim? Até então eu não matei ninguém até hoje. Até então eu não fiz metade, talvez, que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, como Saulo, tenha feito. Mas ele conseguiu ser transformado. Ele transformou o seu coração, ele transformou a sua mente, porque ele se uniu, ele se lançou, ele queria entender, ele queria conhecer realmente Jesus.
Talvez nessa noite, queridos, eu e você temos estado dentro de uma igreja. Talvez eu e você temos vivido superficialmente aquilo que poderíamos chamar de uma fé verdadeira. Talvez os nossos lábios tenham falado muito de Deus, mas as nossas atitudes não correspondem com aquilo que o nosso Pai deseja para mim e para você nessa noite. Que possamos fazer diferente. Eu ouvi um pastor falando que todas as vezes que ele sobe pregar, ele prega com tanta intensidade que como se fosse a última vez, porque ele não sabe o dia de amanhã, ele não sabe se vai ter a oportunidade novamente de glorificar o nome do Senhor. Que eu e você tenhamos esse desejo de fazer em todo tempo o nosso melhor para Deus. Que eu e você venhamos a fazer em todo tempo o nosso melhor para Deus. Que Ele seja o dono da tua vida e que você seja o filho, porque o filho, na condição de filho, ele sabe quem manda, é o Pai. E todas as promessas, elas estão sendo entregues a você pelo Pai, porque você é filho, porque você é filha. Ele prometeu que faria grandes coisas na minha vida e na sua vida. Se você crê nisso nessa noite, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vou fazer uma introdução apenas em uma oração e já passo para a pastora para ela dar continuidade à oração da campanha. Mas que seja você nessa noite a dar um passo de fé. Que seja você nessa noite a mostrar para Deus que você iniciou um caminho nesse ano de 2025, aonde Ele vai ser o único na sua vida, aonde você vai ser dependente dEle em todos os segundos da sua vida. Se você tiver que tomar uma decisão, é de joelho no chão e Pai, seja feita a tua vontade. Se você for fazer um negócio, você vai falar, Pai, seja feita a tua vontade. Se você for buscar um trabalho, Pai, se for da tua vontade esse trabalho, o Senhor abençoe essa porta. Pai, se for da tua vontade, faça com que o meu ministério desenvolva. Se for para você ficar mais um tempo ainda esperando, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Amém, queridos? Levante suas mãos para os céus. Grandioso, poderoso e majestoso Deus, te louvamos nessa noite, te bendizemos pela tua palavra, Pai. Queremos aqui, Senhor, colocar o nosso coração diante de Ti. Queremos aqui, Senhor, colocar a nossa mente diante de Ti, pois sabemos que quando nos entregamos ao Senhor, Pai, sabemos que seremos transformados, renovados, porque a Tua palavra nos garante. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor lançou uma palavra de vida sobre nós. Estávamos em pecado, estávamos andando, Senhor, sem direção, mas o Teu caminho, o nome de Jesus, veio de encontro a nós, nos mostrando o verdadeiro caminho, o caminho que devemos percorrer até o último dia das nossas vidas. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por se fazer presente, obrigado pelo Teu Espírito que está tocando na nossa vida nessa noite. Pai, que venhamos a sermos pequeninos diante do Senhor.
toda a nossa adoração, de tudo que sai dos nossos lábios, seja para a tua glória, Pai. Que o Senhor cresça